Bom dia, mulher! Estamos no segundo dia da série Uma Vida com Propósitos. Nós estamos na parte introdutória do livro, que pergunta, nos faz pensar, afinal de contas, por que eu estou aqui? O capítulo 2 vem nos trazendo a verdade que diz: você não é um acidente. Muitas pessoas, elas carregam uma pergunta silenciosa dentro de si, que é a pergunta seguinte: será que a minha vida realmente tem importância? Talvez tu já tenha pensado algo parecido. Algumas pessoas, talvez algumas de nós aqui, nasceram em circunstâncias difíceis. Outras cresceram ouvindo palavras duras. Talvez os teus pais não te planejaram. Talvez tu se sinta que não foi planejada ou desejada, mas a verdade bíblica é muito clara, e é o verso que baseia esse capítulo, Isaías 44, 2. Eu sou o seu Criador, você estava sob os meus cuidados, mesmo antes de nascer. Minha querida, esse verso ele é uma verdade, não importa a circunstância do teu nascimento. Não importa as escolhas erradas ou equivocadas que foram feitas e que resultaram no teu nascimento. Antes mesmo de qualquer pessoa planejar a sua vida, ela já estava nos planos de Deus. Então talvez os teus pais não tenham planejado a tua chegada, talvez a tua história tenha começado de maneira inesperada. Talvez para muitas pessoas o teu nascimento foi uma surpresa, mas para Deus não. Nada disso foi uma surpresa. Se tu está viva hoje, pode ter certeza absoluta que é porque Deus quis que tu existisse. Ele pensou em ti, Ele te escolheu, Ele desejou a tua vida. Um outro verso que o autor traz é Salmo 139, 15 e 16, que diz assim: os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Você entende a grandeza disso? Deus não deixou nenhum detalhe ao acaso. Ele decidiu o momento da tua história, Ele planejou os teus dias, Ele pensou na tua vida muito antes do teu nascimento. Atos 17 e 26 reforça isso, é mais um texto que o autor traz nesse capítulo, e diz que Deus determinou os tempos e os lugares exatos onde cada pessoa viveria. Então, minha querida, tenha a certeza, tu não é um acidente. Nada na tua vida é por acaso, nada na tua existência é aleatório. A tua história não é, a tua família, o tempo que tu vive, tudo isso foi determinado por Deus. Às vezes, as pessoas dizem que existem filhos ilegítimos, ou nós mesmas nos sentimos em falta na paternidade terrena, mas a verdade espiritual ela é outra. Podem existir pais despreparados, mas não existem filhos acidentais para Deus, porque Deus, Ele escolheu cada vida, cada uma delas, e Ele nos assume como filhas. Ele nos chama para sermos suas filhas. Ele escolheu cada vida. Ele decidiu te criar exatamente como você é. Efésios 1:4 diz que Ele te escolheu antes mesmo da criação do mundo. Então, antes de existir o universo, antes de existir o tempo, antes da tua história começar, Deus já pensava em ti. Isso também significa que a tua vida tem um valor enorme para Ele. Isaías 46, no verso 4, é mais um verso que o autor traz e diz: mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os sustentará. Eu os fiz e os levarei. Minha querida, o amor de Deus por ti, ele é profundo.
Foi por te amar que Ele criou o mundo. Foi por amor que Ele criou cada uma de nós de forma individual, único e pessoal. Deus, inclusive, nos criou para sermos alvos do seu amor. Ele desejava nos amar. E é sobre essa verdade que nós precisamos construir a nossa vida. Quando a gente entende isso, nós começamos também a cuidar daquilo que Deus criou com tanto carinho. O nosso corpo, a nossa mente, o nosso emocional, o nosso espírito. A nossa vida não é descartável. E quando nós entendemos o quanto somos amadas, nós mudamos a maneira de enxergar isso. Eu quero te dizer mais uma vez, tu foi pensada, planejada e desejada por Deus. E eu quero que isso te faça enxergar a ti mesma com mais graça, com mais cuidado e com ainda mais respeito. O autor traz aqui um poema que eu quero ler contigo. Você é quem é por uma razão, parte de um plano inescrutável, preciosa, original e perfeita criação, denominada homem ou mulher de Deus, notável. Sua aparência tem uma razão, nosso Deus não se enganou. Ele o teceu ainda no ventre, em perfeita composição. É o fruto exato do que ele determinou. Seus pais foram por ele escolhidos, e não obstante a sua impressão, eles cumprem os planos para os quais foram criados e recebem do Senhor a aprovação. O trauma que você enfrentou não foi fácil não, e Deus lamentou sua dor, mas foi isso permitido para dar forma ao seu coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Você é quem é por uma razão, e pelo cajado do Mestre vem sendo formada. Você é quem é, amada, porque há um Deus. Eis a razão. Não é fácil a gente entender as coisas ruins que nos acontecem, mas nós precisamos confiar que mesmo que Deus não goste do que nos acontece, nada, absolutamente nada, foge do seu controle. Eu quero te convidar hoje a refletir que Deus, no fato de que Deus te criou de forma singular. E a nossa pergunta do dia que o autor traz é: que áreas da tua personalidade, da tua história ou da tua aparência tu tem tido dificuldades de aceitar? Tudo isso foi criado por Deus, de maneira muito carinhosa. Pense nisso nesse dia. Vamos orar juntas? Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai, porque a vida dessa mulher que está me ouvindo não é um acidente. Obrigada, Pai, porque o Senhor pensou nela muito antes de ela existir. Ajude, Pai, essa mulher a enxergar a sua vida com os teus olhos e aceitar tudo o que o Senhor criou com tanto amor. É que eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Minha querida, um beijo no teu coração, fica com Deus. Eu te espero aqui amanhã, para o nosso dia 3.